Olá, olá, queridíssimas e queridíssimos, mais uma vez com vocês, Bruno Macacari, professor do Em Prática Magistratura, para tratar de um assunto que já deixou de ser agradável há algum tempo. De novo aqui com vocês para tratarmos de TJ Tocantins. Mas, a essa altura, não mais para externar incômodo, revolta, compartilhar da inquietude de muitos, da decepção de muitos com o concurso, mas sim para transformarmos tudo isso, toda essa revolta, toda essa angústia, toda essa frustração em algo que pode modificar esse cenário. Estou falando aqui da interposição de recurso, né? Então é por isso que eu estou aqui com vocês hoje para tratarmos das peculiaridades para a interposição de recurso para a banca, de modo a questionarmos a nossa nota, seja por meio da impugnação do resultado que foi trazido no espelho de correção, e aí as chances me parecem um pouco menores. Isso de maneira alguma significa que nós devamos deixar de recorrer, de maneira alguma, vamos brigar até o fim, mas também para questionarmos algo que foi entregue na nossa prova e não foi devidamente pontuado. Esse tipo de contato para tratar de recurso é até, de certo modo, pouco usual entre cursos preparatórios ou no âmbito dos cursos preparatórios, mas nesse caso em particular, eu acho que a revolta, eu acho que o incômodo foi tão grande, foi tão comum entre todos nós que atuamos nessa área, que eu resolvi dedicar um tempo tirar uma partezinha dos meus afazeres do meu dia para compartilhar essas dicas com vocês, graciosamente, sem problema nenhum. O fato é que eu os incentivo de realmente a apresentarem esse recurso. Vamos nos valer dessa porta que agora se abre para a gente, que é a nossa tábua de salvação nesse momento, para brigarmos efetivamente até o fim. Nada de pensar, não, não deu certo nesse, eu vou tentar em outro. Não é a hora ainda de jogarmos a toalha, de maneira alguma, até porque, pelo que eu vi, e se a banca efetivamente conseguir constatar isso, que nós todos vimos de maneira um tanto quanto evidente, descarada, que foi a falta de cuidado nas correções, muitos de vocês têm sim chance de, a partir de agora, conseguirem alcançar aí esses décimos que nos faltam para a aprovação. Tá bem? A nossa preocupação inicial é o edital de abertura. Vamos dar uma olhadinha, então, no edital de abertura do certame. Eu já compartilho ele aí com vocês agora, porque ele é o nosso norte, ele é a nossa principal preocupação nesse momento, né? E a interposição de recursos nessa fase escrita está disciplinada ali a partir do item 12.4 dos recursos contra as provas escritas. Atenção, porque, infelizmente, eu já tive notícia de candidato ou de candidatos, no plural, eu soube de um, mas eu não sei se mais de vocês está eventualmente nessa situação, mas o fato é que o item aí 12.4.1 já previa que, nos 2 dias seguintes à publicação do resultado preliminar, das 0 hora do primeiro dia às 23h59 do segundo dia, o candidato poderá requerer vista da prova através do sítio eletrônico. Então, nós tínhamos, sim, um prazo para que nós pudéssemos requerer a vista da prova. E eu soube de gente que, infelizmente, perdeu aí esse prazo, né? Então, eu fiquei chateado ao saber dessa informação, porque, enfim, a gente não poderia ter deixado isso passar, porém, isso não significa que não devamos recorrer. Se você consegue puxar pela memória, olha, eu fiz isso na minha prova. Na minha prova, eu fiz constar isso que estava no espelho. Eu fiz a dosimetria, por exemplo, da associação criminosa, e aí nós temos 2 itens ligados só à dosimetria da associação criminosa. Eu tenho certeza que nesses 2 itens eu atendi aquilo que a banca esperava. Então, eu não consegui compreender o motivo do desconto. Ou eu imagino que aqui tenha havido desconto, por que que eu posso depreender isso? Porque simplesmente
das provas com que eu tive contato, eu pude depreender que nesses itens procederam-se a descontos sem nenhuma justificativa, estava tudo ali. Então, ainda que você não tenha a sua prova em mãos, tente recorrer, tente puxar pela memória aquilo que você fez na sua prova, e com isso você tenta então apresentar o recurso. Porque vai que dá certo. Vai que ainda estamos em tempo de conseguir aí essa diferencinha, esse pouco que nos falta. Tá bom? Então, de maneira alguma, vamos deixar de recorrer por termos perdido o prazo da vista. Tá bem? Item 12.4.2, aí sim, agora tratando do prazo para a interposição de recurso que teve início no dia de hoje, né? Então, após o término da vista, que foi ontem, o candidato poderá interpor recurso nos 2 dias, das 0 hora do primeiro dia às 23h59, através do sítio eletrônico. Esse prazo vai se findar na segunda-feira. Aqui não fala exatamente em 2 dias úteis, mas já tive a informação de que, pelo que consta no link, esse prazo ele se encerrará na segunda-feira, às 23h59. Vamos combinar uma coisa: ninguém vai deixar para interpor esse recurso na segunda-feira. Tá? Vocês vão refletir, vocês vão ver o que é que vocês vão alegar, e agora vamos fazer uso desse final de semana para já interpormos esse recurso. Por favor, vai que chega lá na segunda-feira, não estou conseguindo acessar a internet, deu pau no site, estou com problema para interpor o recurso. Não vamos deixar isso acontecer. Bom? Item 12.4.3. Aqui tratamos já de aspecto formal. O recurso deverá ser dirigido ao presidente da comissão de concurso. Hein? Item seguinte, que nos causa muita preocupação, e é por isso que nós resolvemos ter esse diálogo, pela preocupação externada por muitos de vocês sobre, professor, como é que eu faço um recurso? Quais são os cuidados? O recurso não poderá conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de ser preliminarmente indeferido. Os recursos interpostos serão numerados de maneira a assegurar que não serão identificados. E aqui já o item subsequente que trata mais do momento subsequente à divulgação dos resultados. Tá? Então, aqui, essa é a nossa preocupação inicial, estarmos atentos aos termos do edital de abertura. Tá bem? Vamos então ao conteúdo que eu trouxe aí para a gente dar uma analisada com mais vagar e com mais cuidado. Tá bem? Então, tratando do recurso contra essa situação complicada aí que nós vivemos com o TJ Tocantins, tá bem? Vamos ao primeiro ponto que diz respeito ao prazo, minha gente. Qual vai ser o prazo para a interposição do recurso? Como nós já vimos, o prazo será até o dia 2/2/2026, vencendo-se às 23h59, mas nós já combinamos que ninguém vai sequer perigar de chegar perto desse prazo, como a gente diz. Não vamos correr o risco de nos aproximarmos desse prazo final, dessa linha final para interpormos o recurso. Vamos fazer isso já de imediato, tá bem? Em relação ao endereçamento, isso está ali no item 12.4.3 do nosso edital. Nós vamos endereçar o nosso recurso ao excelentíssimo... Opa! Não quero passar ainda não. Espera aí, canetinha, volta aqui. Ao excelentíssimo senhor presidente da comissão do 6º concurso para cargo de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do TOCA, do famoso e querido TOCA, do Tocantins, né? Então, esse vai ser o nosso endereçamento do recurso. A gente coloca lá no início da nossa interposição, para que ele então possa ser conhecido pela banca, tá bem? Isso é o que nos interessa agora. E agora podemos... Opa, gente, o que é que eu fiz aqui? Vamos avançar, que eu não quero você aqui, não. Sai daqui, Lupa. Pronto. Olha o professor apanhando da tecnologia.
Quais são os cuidados que nós precisamos ter agora na interposição do recurso? Primeiro, não vamos identificá-lo, tá? Essa é uma preocupação muito grande, porque a banca pode entender que alguém está querendo dizer: olha, sou eu, lembra que a gente combinou? Isso não pode existir, certamente isso é algo que jamais vai acontecer com uma instituição tão respeitada quanto a FGV, mas o fato é que é essa a preocupação, né? Para que não haja, de maneira alguma, qualquer favorecimento. É por isso, então, que nessa interposição nós vamos apenas utilizar expressões como o candidato vem apresentar recurso contra tal coisa, ou ainda, o a candidato também não há qualquer problema e nós utilizarmos essa forma de expressão, né? Colocando ali entre parênteses o a candidato, tá bem? Além disso, uma outra preocupação para que nós não sejamos, ou a nossa postura não seja interpretada como tentativa de identificação. Posso negritar coisas, professor? Olha, particularmente não vejo problema algum em nós negritarmos, por exemplo, aquilo que marca o início de cada tópico que compõe o nosso recurso, né? Um simples destaque em determinada palavra ou para identificar a linha não me parece como algo que seja capaz de identificar quem quer que seja. Porém, vamos nos pautar aqui pelo comedimento, né? Então, a gente vai buscar e não exagerar nesse emprego de negrito e também não vamos, evidentemente, inventar outros destaques, né? Colocar ali uma coisa em vermelho, uma coisa grifada, de maneira alguma, tá? Se der para não fazer nada, não colocar nada, então a gente deixa sem negrito, coloca ali o número, um numeral que identifique o início de cada argumentação, e isso me parece que já seja suficiente para que a banca se atine para onde começa e onde termina a argumentação quanto a cada um dos itens do espelho de correção, tá bem? Além disso, menção à circunstância de faltarem poucos décimos para a aprovação. Ai, meu Deus do céu, professor. E agora? Falo isso para a banca ou não falo? Também nessa postura, não há ah, qualquer possibilidade de que dizer isso vá mostrar para a banca que a Maria é a Maria, que o João é o João, que o José é o José. Porque, afinal, muitos estão efetivamente nessa posição, né? Há toda evidência que seria bom nós não falarmos, olha, me falta 0,28. Não tem, né? Só exagerando na força de expressão para mostrar para vocês que isso eventualmente poderia trazer aí algum risco de identificação. Por mais improvável que seja, suponhamos que só um candidato tem aí que alcançar 0,25 para ser aprovado. E ele diz: olha, eu preciso só de 0,25. Então, isso aí sim aumenta o risco de possível identificação do recurso. E a gente não vai deixar isso acontecer de maneira alguma. Tá bem? Além do mais, temos que ter cuidado também para não ferir suscetibilidades. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com o português, né? Cuidado com o teor daquilo que a gente vai dizer, do tamanho da nossa revolta. Então, por mais bravo que a gente esteja, por mais revoltado que a gente esteja com a situação, por mais que estejamos aí consumidos pela sensação de injustiça, não vamos deixar isso transbordar para o papel, tá? Eu falando, né, pensando nessa sugestão para vocês, eu me coloquei na posição de um advogado que, né, sempre recorre da minha decisão, ou algum promotor que recorre da minha decisão, e aí a gente vai ler o que eles escreveram, né? E tá lá todo bonito, olha, ressalvado, o costumeiro acerto do nobre magistrado, quando na cabeça da criatura deve estar assim, desgraçado, ou pessoa, ou juiz burro que não sabe, né? Na cabeça até pode estar pensando isso. Ou homem incompetente, homem burro. Mas na hora de colocar no papel, vem lá, né? Sem nenhum desprestígio ao costumeiro acerto do nobre magistrado, mas dentro da cabeça está passando uma coisa bem mais indecorosa, né? Então vamos cuidar para não deixarmos isso transbordar para o papel. Sejamos corteses, como vocês sempre terão que ser, aliás,
ao longo de toda a vida profissional de vocês. Tá bem? Então, como é que a gente faz isso? Por mais que vocês discordem, olha, ressalva, fala, olha, ressalvado o judicioso entendimento dessa douta banca, dessa ilustre banca, dessa renomada banca, dessa majestosa banca, dessa magnífica banca, dessa. Por mais que eventualmente vocês discordem dessa afirmação, não é isso que vai estar no papel, né? A gente já tem idade suficiente para saber das nossas regras de convivência e, por mais que não concordemos, isso vai valer, como eu repito, para toda a vida profissional de vocês. A cortesia, a educação, o bom trato é sempre um imperativo. Tá? Então a gente ressalva ali o entendimento da banca. A gente diz que, olha, a despeito desse entendimento, há sim entendimento em sentido contrário. Justamente esse, inclusive, que eu prestigiei na minha prova. Tá? Então, cuidado para não pesarem demais a mão. Tá bom? Tudo que a gente não quer agora é atrair a antipatia de quem quer que seja, ok? Outro cuidado, precisamos ter clareza nos termos do nosso recurso. Como é que eu vou conseguir isso? A gente vai facilitar a vida de quem for apreciar a nossa irresignação. Para isso, a gente indica com precisão a nota de qual item nós estamos impugnando. Então, eu vou dizer, olha, eu estou insatisfeito com a nota do item tal, aí eu indico o número do item, vocês vão ver lá que tem 1.4, 1.5, 1.6. Vamos até dar uma olhada nele. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho ele fácil aqui comigo. Se eu não me embananar completamente de novo com a tecnologia, é bom que pelo menos vocês podem rir um pouco da minha cara, se for o caso, né? Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tinha deixado separadinho aqui o espelho. Então, nós temos aqui o espelho, né, de correção. E no penal, eles colocaram ali, olha. Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha para desenhar. Item 1.1, né? Opa! Item 1.2, 1.3. E assim a gente vai vendo todos os itens, né? Aquele que eu chamei a atenção para vocês, mesmo para quem não conseguiu, né, quem perdeu o prazo aí para vista da prova, dê uma olhada em quem pegou, conseguiu pegar a sua própria prova, para vocês darem uma olhada nesses itens, ó, nesses itens 2.1.2 e deixa eu pegar aqui, o 2.1.4. Deixa eu ver se é ele. Não, aqui, ó. O 2. Onde é que está aqui? O 2.2.2. Tá? Deem uma olhadinha aí de quem, na prova de quem conseguiu ter acesso, para ver se é o caso de vocês conseguirem também impugnar esses itens, tá? Façam isso, e eu aproveito aqui enquanto eu volto para o slide, para dizer uma coisa para vocês, para quem foi aprovado, para quem foi reprovado, esse é o momento de ser solidário. Tá? Então, você que conseguiu a aprovação, ajuda, né? Se disponha a ajudar aquele que eventualmente. Eu vou voltar para ficar aqui só o meu rosto, porque eu preciso dar um testemunho de vida aqui. Ajuda quem ficou para trás. Tá? Eu vivi isso. E eu digo isso sem constrangimento algum, sem demérito algum. Na minha prova aqui no TJDFT, né, eu tive minha formação toda no cível. Saí da prova, uma juíza que se chama Gislaine ficou na minha sala, muito parecido com o nome da minha mãe, que se chama Gislene. E hoje nós somos bons amigos. Né? Então, Gislaine estava lá, e aí eu fiz a minha prova de sentença cível, e ela me perguntou, e aí, Bruno, como é que foi? Aí eu fui bem. Eu senti confiança. Chegou na prova de penal, ela me perguntou, e aí, como foi? Eu falei, não deu, bombei. Saiu a nota. Eu tirei 5,757, 575, alguma coisa assim na sentença cível. E na sentença penal eu tirei 9,18. Né? E aí veio a frustração, veio aquilo que muitos de vocês estão sentindo agora. E naquela época, gente, eu não vou entrar em detalhes, mas já faz um bom tempo e não tinha essa história de acessar a prova pela internet. Querido, quer ver sua prova? Vem para Brasília. Aí vem eu lembro que eu peguei até um voo da Azul, paguei o olho da cara
para conseguir pegar o voo e para vir ter acesso aqui e buscar ajuda para alguém me ajudar ali com recurso, né? Eu consegui essa ajuda e vários dos colegas que tinham passado falaram: olha, você não quer minha prova? Você não quer dar uma espiada na minha prova? Inclusive, a minha irmã gêmea, que eu amo de paixão, Francisca Daniele, estava lá pronta para me ajudar, né? Todos, então, Camille, todos assim, pessoas que depois se tornaram família, ali me oferecendo ajuda. Então, não achem que isso vai diminuir as chances de vocês de aprovação, porque tem espaço para todo mundo. Você, minha querida, você, meu querido, que chegaram a essa altura, vocês vão passar. Pode não ser nesse, mas vocês vão passar. Então sejam generosos, se ajudem, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso dia de precisar de ajuda, tá bem? Ainda, vamos confrontar para termos clareza. Então, a gente indica ali o item do espelho que nós estamos questionando e a gente vai fazendo confronto. Olha, uma coisa bem assim, cara crachá mesmo, né? Quem gostava de Chaves, como eu gostava e ainda gosto muito, vai fazer aquele exercício. E como era? E como tinha que ser? E como ficou? E como tinha que ser? E como ficou? Tá? Então, vocês vão fazer exatamente esse exercício mostrando para a banca. Olha, aqui você me pediu isso. Na linha tal, aqui está o que você me pediu. Você me pediu aquilo. Na linha tal a tal, também está o que você me pediu. Então, você vai pontuando isso. Tá? Então, nós precisamos ter clareza aí na nossa irresignação. Isso, porém, não significa que nós devamos nos alongar em demasia. Porque está com muita cara de que serão inúmeros os recursos a serem apreciados. Então, vamos primar também pela concisão. Concisão é sempre muito bem-vinda. Até por isso, vamos evitar a todo custo reproduzir no recurso aquilo que a gente escreveu na prova. É suficiente a indicação das linhas. Por quê? Você acha mesmo que quem for apreciar o seu recurso vai poder se fiar pela transcrição do que você supostamente escreveu na prova? Não. O que vai importar nesse momento é o que você efetivamente escreveu. Então, se você só transcrever e não apontar as linhas, vai ser de serventia alguma, além de tornar o recurso excessivamente longo. É muito mais producente a indicação das linhas, porque, invariavelmente, aquele que for apreciar o recurso precisará se socorrer da sua prova para se certificar de que aquilo está efetivamente escrito. Tá bem? Então, cuidado com a concisão nesse aspecto e também quando formos mencionar julgados, né? Olha, é aquele negócio da revolta que vai consumindo, né? Você tá tão bravo, tá tão puto que você fala, olha, a jurisprudência decide desse jeito. E aí enfia lá 30 páginas com precedentes do STJ. Não precisa, né? E não precisa sequer transcrever a íntegra do precedente ou sequer a íntegra da ementa. Recorta, copia só aquilo que interessa, então a gente se foca só no trecho que importa, e ali a gente então cola no nosso recurso, acompanhado do número do precedente, e isso já será mais do que suficiente para nós mostrarmos o nosso ponto de vista, tá bem? Não podemos, por fim, nos esquecermos de formular pedidos. Então, a cada item que você vai apreciando, você diz: olha, eu tirei a nota tanto de tanto, mas diante daquilo que foi aqui demonstrado, deveria me ter sido atribuída a nota tal. Tá? Então, a gente coloca a nota que a gente entenda que deve ser atribuída ao quesito, e a gente ainda coloca, mais uma vez, massageando o ego da banca, relegando, contudo, em caráter subsidiário, ao prudente arbítrio da banca. Tá? Então, a gente indica aquela nota que entendemos merecer, porém relegamos ali um caráter quase que subsidiário ao prudente arbítrio da banca, a aferição de qual nota será efetivamente atribuída ao item. Tá bem? E enquanto pedido final, claro, a gente vai pedir que o recurso seja acolhido, que a gente consiga avançar, que a gente vá para a inscrição definitiva, para que a gente passe pela investigação da vida pregressa. E aí vai chegar o momento da nova atribida na base, que é a prova oral, mas disso a gente fala
em uma outra oportunidade, tá bom? Eu espero de coração que essa singela contribuição possa, de alguma maneira, ser útil para que você não abandone agora o alcance desse sonho ainda nessa jornada, né? Então, nós estamos aqui de olhos fechados, dormindo e sonhando com o concurso do TJ Tocantins. Ainda não é hora de acordar, tá? Fiquem aí, permaneçam no sonho, lutem, indiquem aquilo que você entende ser o correto, sempre com respeito, sempre com educação, porque aquilo que é nosso está guardado. Grande abraço a todos vocês.